Estava-se com as ondas ondeando. Estava-se com as ondas ondeando, é o título. Imaginem um 1000 folhas da melhor pastelaria que conheçam. Estaladiço, leve, aéreo, 1000 folhas soltas, tendo pelo meio um delicioso e voluptuoso creme de pasteleiro, nos intervalos do folhado e do ar. Por cima, uma artística cobertura de chocolate e açúcar a lembrar a espuma do mar. Saído há pouco do forno, perfumado, morno, sedutor. Agora imaginem que alguém vos coloca à frente esse 1000 folhas e depois começa a retirar-lhe a deliciosa espuma do mar que o cobre e deita fora. À vossa vista. Prossegue deitando fora, camada a camada, as películas de massa folhada e o delicioso creme e termina oferecendo-vos a última camada, a de baixo, já sem vestígios da sensualidade do creme. O desejo é tão forte e a tortura foi tal que não têm coragem para recusar essa última folha, que apesar de tudo até é saborosa. Sabe, no entanto, a pouco. Imaginam então, pelo pequeno prazer, o prazer maior que seria saborear o bolo todo. Não é pelo facto de apenas vos ter sido oferecida a parte de baixo que passam a abominar os 1000 folhas. Foi isso que aconteceu comigo e com o estudo de Os Lusíadas. Retiraram tudo. A musicalidade do texto, a magia de alguns episódios, o imenso universo de conhecimento, o emocionante labirinto narrativo que também é, a sensualidade do canto nono, a atraente loucura de algumas personagens, os inebriantes perfumes das especiarias e deixaram-me a última camada, a divisão de orações. Nem isso me impediu de amar profundamente aquela obra. Poderia tê-la amado ainda mais, como agora amo, que já a conheço melhor. Foi pouco o que me deram, foi pobre, foi curto, foi redutor, foi até um pouco mentiroso, mas não me retirou o prazer do texto. É claro que teria sido melhor se eu tivesse tido o prazer de ouvir um professor que ao mesmo tempo fosse um bom leitor, lendo para mim com entusiasmo algumas passagens sem me cobrar nada, pelo simples prazer de o fazer e de o fazer para mim, se eu tivesse sido encorajada a conhecer melhor as histórias dos deuses, esses humanos tão aspirantes à divindade, se me tivesse sido proporcionado chorar e lamentar o Adamastor enquanto arquétipo de todo o infeliz amante, se me tivessem sido proporcionadas outras leituras que ampliassem o universo que existe, às vezes cifrado no texto, se pudesse ter saboreado com aroma de canela um verso do episódio da tromba marítima que é assim: estava-se pelas ondas ondeando. Se me tivesse sido dado saborear neste verso todo um universo ondulante de um 1000 folhas delicioso, causador de um agradável torpor e de um leve e subtil enjoo correspondente ao balanço de uma onda suave, o 1000 folhas é uma construção de jangadas sobrepostas e Os Lusíadas são 1000 folhas recheado e coberto de espuma do mar e música e ritmo. Estava-se com as ondas ondeando. Sujeito, nós, o Vasco da Gama, os marinheiros, os portugueses, indeterminado, ou eu, sei lá quem é o sujeito. Talvez o Camões, sei lá, um qualquer marinheiro roto, esfomeado e com escorbuto, se a minha professora dos Lusíadas descobre que depois daquele esforço todo, nesta idade, continuo sem saber quem é o sujeito que estava ondeando com as ondas. Estava-se com as ondas ondeando. Predicado, estava-se. Então, já não se está? Não se voltará a estar. Isto é um predicado ou facto consumado? Uma aflição? Já não há 1000 folhas feitos de ondas? Ó professora, tanto trabalho para afinal? Os Lusíadas estão desatualizados, é por isso que querem retirá-los do programa. Eu prometo que divido as orações com os meus alunos. Eu prometo rezar todas as orações que quiserem. Eu prometo ir a pé à Índia dentro de uma caravela, não em cima de 1000 folhas. Eu prometo aprender com o Vasco da Gama a rezar à Divina Guarda. Eu até rezo ao Divino Baco, mas não nos tirem os Lusíadas do programa de português. Please. Um dia experimentei ler uns excertos dos Lusíadas a umas crianças pequeninas, umas cobaias,
tipo a minha filha, versão primeiro ciclo, e outros que apanhei na altura desprevenidos, ainda não era proibido. Como receio que brevemente venha a ser. De modo que lá lhes li uns bocados, e não é que os putos gostaram? Estava-se com as ondas ondeando. As crianças pequeninas sempre amaram a música, as artes e as coisas inúteis e as coisas difíceis, como a astronomia e o cálculo, antes de a escola lhes retirar esses prazeres e as atulhar. O Francisco estava aqui a dizer que também passou pelo mesmo. E os atulhar em 1000 folhas compactos com massa gordurosa e densa e de as afogar em informação inútil que qualquer enciclopédia rasca contém. Muito obrigado. Mais uma tarde mais épica para a história da Unicef. Vou subir o Porto de Poças e, como a fila é uma instituição democrática, façam fila para adquirir para depois para as dedicatórias. Muito obrigado.